Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Na Sua Sexta, podcast de varejo e consumo da Exame. A gente já tem conversado bastante. Eu sou Raquel Brandão, repórter de varejo e consumo aqui da Exame. E hoje a gente vai falar de um ambiente que também é bem comum no dia a dia dos brasileiros. Vende desde o medicamento até a sua água, o seu shampoo, o seu creme de rosto, está na cesta de consumo de todo mundo, que é o ambiente das farmácias. Eu estou aqui hoje com o Jana Marques, que é o presidente CEO da Pague Menos, rede cearense, né, do varejo farmacêutico. Muito bem-vindo, Jonas. Muito obrigado, Raquel. Muito prazer de estar aqui. Na verdade, a Pague Menos é a única rede de farmácia, a única bandeira que está presente em todo o território nacional. É verdade. Mas nasceu com muito orgulho no Ceará, é verdade. É verdade. Mas é legal porque a gente, no dia a dia aqui de conversas com executivos, muitas vezes a gente conversa com muita companhia que está mais aqui no Sudeste, tem as suas sedes aqui, então é bem legal poder mostrar essas empresas tão fortes que tem no Brasil inteiro, mas que nascem em outros estados, né? Como o caso da Pague Menos. Verdade. Em 1981, né, o Deusimar Queiroz teve o sonho de ter uma rede de farmácia. E nasceu a nossa primeira loja, e agora no dia 19 de maio de 2025, nós vamos fazer 44 anos. Olha só. 26 mil colaboradores. É o maior valor que a gente tem. E é muito provável que muita gente que passe na rua aqui em São Paulo, em frente a uma Pague Menos, não tenha essa consciência, né, dessa história, dessa companhia. Verdade. Uma ousadia, né, diria. Exato. Jonas, eu tenho perguntado aqui sempre para todo mundo quem é essa pessoa, né, que está ali na cadeira do CEO. E você é uma pessoa que a gente estava conversando um pouco antes, tem uma trajetória muito interessante, né? Desde ter sido fotógrafo aos 15 anos, ser psicólogo, né, de formação. Me conta um pouquinho, quem que é o Jana Marques? Então, eu diria que eu tenho uns 150 anos de alma já, por tudo que aconteceu na minha vida, né? Mas é um cara normal, uma pessoa que chora, uma pessoa que ri, que se emociona, e um apaixonado por gente. Eu descobri isso muito cedo na minha vida, né? Então, com 15 anos, como eu te falei, eu nasci em Fortaleza, e aos 15 anos, meu pai me ofereceu um presente, e seria uma viagem, né? Que é um sonho, imagina Fortaleza dos anos de 1985. E eu falei para ele, eu convenci a ter uma câmera Super VHS, que eu ia para a universidade fazer um curso de cinema e fotografia. Foi assim que comecei a vida, montei uma empresa, arrumei um sócio, e a gente aí, uma curiosidade, eu filmei mais de 100 partos. Imagina isso, né? Então, que é um momento delicado, que você tem que encontrar um ângulo perfeito para capturar um momento, capturar uma emoção de uma coisa que muda a vida dos pais, né? E depois disso, vender carro usado, 2 anos, não deu certo. Tudo paralelo aos meus estudos, né? Porque eu vendi um produto que eu não acreditava. E aí vieram os gêmeos, veio o casamento, e eu tinha que procurar um trabalho mais formal e acabei indo para a indústria farmacêutica. Entrei numa empresa suíça, na Roche, onde fiquei por um pouco mais de 12 anos. E foi aí que começou a paixão por empresas como lugares de felicidade, né? Empresas como lugares onde as pessoas podem se transformar na melhor versão delas mesmas. E essa minha inquietação, esse sonho de liderar pessoas, ele nasceu lá atrás, quando estava no consultório de psicologia e atendia, né, os pacientes, e via que 95% das queixas, elas tinham a mesma causa raiz. A diferença entre a vida que eu tenho e a vida que eu gostaria de ter. O self real e o self ideal, né? Isso me causava muita inquietação. Seja no matrimônio, na vida, no trabalho, a narrativa era sempre a mesma. Era uma grande frustração, gerando um gap que não conseguia entender. E ao chegar nas empresas, eu percebi que um fator que acabava contribuindo para aqueles pacientes que me contavam aquela narrativa de sofrimento, ele começava na empresa. Né? Porque a empresa era o lugar que você poderia ser tudo menos você. Então, fiz uma promessa para mim mesmo que ia ser aí uma pessoa que, se crescesse um dia, cresceria sendo eu mesmo e criando ambientes seguros, com segurança psicológica, com feedback, ambiente de performance, de resultado, criando time de alta performance interdependentes, mas que seria um lugar de fala, um lugar de protagonismo, né? Um lugar com menos invisibilidade. Tá. Assim, me incomodava andar pelos corredores e às vezes ouvir as pessoas conversar e as pessoas da limpeza diziam assim, puxa,
ninguém me dá bom dia. Ninguém pergunta o meu nome, né? E numa empresa todo mundo conta. Sim, né? com certeza. Porque é um conjunto de pessoas movidas por um grande propósito, né? Que acabam construindo uma missão insurgente e que fazem as empresas crescerem e que isso retorna, é um ciclo virtuoso que acaba fazendo as pessoas crescerem também. Sim. E você já tem, você tem 15 meses de Pague Menos. O que dessa experiência, essa vivência que você teve desde o consultório até as outras companhias, você já implementou ali na sua cadeira como CEO? Raquel, quando eu recebi o primeiro convite lá na Austrália, eu morava na Austrália, né? Estava trabalhando numa companhia alemã, na Baia. Quando eu recebi a primeira sondagem se eu queria participar de um processo para ser um CEO no varejo, eu falei, claro que não. Por quê? Porque eu tinha 30 anos de experiência em indústria. Então imagina, ciclos longos, inovação, coisas que acontecem numa velocidade diferente, né? Sim. Então assumir o varejo foi um pouco, representa a minha vida, de essa inquietação de ter novidade, de querer coisas novas. Eu sempre me motivei por coisas impossíveis. Então depois de 15 meses eu te falo que eu descobri que eu sempre fui uma pessoa de varejo que trabalhou dentro das indústrias. Por isso que eu dediquei minha carreira toda turnaround, toda para mudanças e aceleração de crescimento e fazer as pessoas acreditarem no crer para ver e não no ver para crer. Né? 15 meses na Pague Menos. É uma empresa maravilhosa, porque já tinha uma base na cultura que ajudou muito nessa aceleração que nós tivemos esse ano recorde de 2024 que nós fechamos. E aí eu vou para alguns dados para você. 60% dos nossos farmacêuticos, eles se formaram com bolsa de estudo da empresa. Legal. Então a cidadania é um dos pilares da nossa companhia, né? E isso traz o que, viajando pelo Brasil todo, visitando as lojas, conversando com os gerentes de loja, que são pessoas que eu adoro, né? Conversar, eles me trouxeram a visão clara de que a Pague Menos é uma empresa que contribui para a mobilidade da arquitetura social. Nós temos diretores que um dia foram caixas da farmácia, né? Então isso muda tudo. E com a base dessa de recursos humanos, que hoje é capitaneada pela Rose, né, que é a nossa VP de RH, foi a primeira pessoa que eu trouxe para o time, já no início do ano passado, a gente tem dado muito protagonismo a essas pessoas, incutido essa história da cabeça de dono, e a gente acabou entregando um ano recorde no ano passado, fazendo esse aproveitamento dessa base cultural muito forte, né? E claro, não tem cultura sem performance, não tem performance sem cultura, né? Então, como é que a gente liga os pontos e faz disso uma bela história de perpetuidade? Que nós, como eu falei, nós vamos fazer 44 anos, mas o que me convenceu a deixar a Austrália e vir para Fortaleza, imagina, mudar de Sydney para Fortaleza, é voltar para minha terra depois de 30 anos, né? Sim. É dar de volta. Pegar o privilégio que eu tive e transformá-lo em responsabilidade, mas o que me convenceu a vir foi o sonho do Deus Mar de dizer, olha, eu preciso perpetuar a minha empresa, eu tenho 77 anos e eu preciso achar um time, uma pessoa para capitanear isso que coloque os fundamentos básicos e evolua no momento de disrupção. Nós estamos no momento da inteligência artificial, Exato. do omnichannel, né? As coisas estão mudando, uma geração que eu sou apaixonado, são as pessoas mais jovens, né? Como elas compram, os hábitos. Então, é um ponto de inflexão que nós estamos vivendo e certamente o nosso setor ele também será disruptado, né? Por dizer assim. Então, se alguém tem que disruptar esse setor, que sejamos nós. Legal. Jonas, você falou um pouquinho dessa questão de engajamento e como vocês tiveram um ano recorde em 2024, acho que antes da gente entrar um pouco aqui nos big numbers da operação, acho que é importante a gente dar uns passos atrás, um pouquinho só atrás, que foi a questão da aquisição da Extra Farma, que era a rede de varejistas, de varejo farmacêutico, Sim. do Grupo Ultrapar. Sim. A Pague Menos faz essa aquisição e se torna a segunda maior em número de pontos no setor farmacêutico, né, de varejo farmacêutico. Mas não foi tão simples assim, né? Teve todo um processo de gestão, de organização, de entender onde tinha lojas que precisariam ser fechadas, precisariam mudar de bandeira, onde a bandeira de Extra Farma ainda é muito forte. Queria entender um pouco de vocês, passado esse período, e agora você também já há 15 meses na empresa, qual que é o olhar sobre esse movimento que vocês fizeram? O que ainda tem a ser feito?
como que é essa Pague Menos agora? Perfeito. Você me deu uma grande oportunidade, né, de falar para o mercado que a gente não está buscando nenhum M&A. Né? Porque foi interessante que tudo é percepção humana. Os analistas viram que a gente teve um ano recorde e que a gente capturou o máximo de sinergias da Extrafarma, no topo, 263 milhões. Né? Então, pensaram automaticamente, nossa, Jonas falou de M&A no call, então vai ter um M&A. Não vai ter M&A. Nós estamos focados num crescimento e expansão orgânica, extremamente precisa, balanceando com a desalavancagem. Né? Voltando para a Extrafarma. Por que a Extrafarma foi comprada e foi o melhor negócio que foi feito lá em 2022? Porque foi uma aquisição oportunística. Né? Foi uma grande oportunidade que apareceu de um player que competia nos mercados que nós somos líderes. A propósito, nós temos aí 21% de market share no Norte e Nordeste, por exemplo. O footprint da Extrafarma era mais lá, né? E de fazer uma aceleração da nossa expansão de 3 anos. A gente antecipou em 3 anos a expansão. Também, hoje a gente vê os resultados, né? E parabenizo o time que já estava aí também. E eu participei de metade da história da Extrafarma, né? Que conseguiu fazer essa belíssima integração, porque eu vi vários M&As naufragarem por uma questão de cultura, né? Hoje eu te diria que está tudo realmente integrado, que é uma empresa só, que é um time só. A gente ainda tem mais de 200 lojas com bandeira Extrafarma. E foi isso que foi feito, foi aproveitar as oportunidades. Quais são as fortalezas da Extrafarma e quais são os estados que ela é líder de mercado. Por exemplo, o Pará. O Pará a gente não virou loja, né? Nos outros estados, como São Paulo, por exemplo, num dia a gente virou aí 30 lojas, né? Essas 30 lojas tiveram um crescimento aproximadamente de 30%. O que prova que a Pague Menos, como a única rede que é realmente nacional, ela tem uma força de marca muito grande. Né? Agora está integrada, a gente inclusive aproveitou para comunicar ao mercado que a partir do primeiro trimestre desse ano a gente não vai mais reportar os números separados por bandeira, e sim como um grupo, né? Mas a Pague Menos é hoje uma empresa muito mais forte, com quase 1.700 lojas no Brasil. E você também citou na tua pergunta, né, antes de entrar nos números, o que aconteceu. E aí, dividindo muito rápido com você, o que aconteceu foi que, ao chegar, né, o Luiz Novaes, que é o nosso CFO, pessoa que eu adoro, falou assim, Jonas, quando que nós vamos nos reunir para ver os números? Novaes, eu não quero ver os números. Eu quero ver as pessoas. As pessoas me farão ver os números. Porque os números seguem os comportamentos. E aí pegamos os 26 mil nomes dos funcionários, dos colaboradores, colocamos no sorteador web e demos uma regra. Tem que sacar daí 70 grupos de 5 pessoas. E aí eu fiz conversas com 5 pessoas a cada 1 hora, ou seja, entrava um grupo, saía outro. 70 grupos de 5 pessoas. Você imagina, 70 horas ouvindo pessoas. De diferentes áreas. Diferentes lugares do Brasil, né? E é muito interessante a cultura, né? Tentava fazer uma dinâmica inicial, né? Conta a história do teu nome, né? Acho que a história do nome é uma coisa que traz uma coisa muito, muito forte, né? Da sua vida, porque foi a única coisa que você ganhou de graça, né? Uhum. E aí dizia, ó, conta a história do teu nome, contava tal, você está um pouco tenso, às vezes eu percebia, né? E eles diziam assim, a gente está um pouco tenso. Por quê? Porque a gente nunca imaginou que a gente tivesse a oportunidade em 5 pessoas de ter uma conversa como essa com o CEO da empresa, imagina isso. A chegar ao ponto que uma pessoa falou assim, eu pensei que ia ser demitido, tinha feito alguma coisa errada, né? Então, após criar esse clima realmente amistoso, um clima aberto, eu fazia 3 perguntas. O que você se orgulha e brilha os teus olhos dentro da empresa, há quanto tempo você está nela, né? Conta um pouco da tua história. O que você mudaria no meu lugar no dia 1, porque está te incomodando, e aqui tem total segurança psicológica, porque é Las Vegas, a gente não conta para ninguém. E ao saírem, é interessante, eu falava para eles, me diz uma palavra. Só uma palavra que você sai daqui, né? Aí, começando a resposta do fim para o começo, era o seguinte, a palavra que mais ganhou dos 70 grupos, né, das 350 pessoas, foi esperança, e a segunda era mudança. Legal. Então, aquilo ali foi um grande caminho de dizer, puxa, tem coisas para mudar, e realmente tinha, né? E a gente fez o retrofit lá de mais de 400 lojas, a gente comprou 1.500 aparelhos de ar-condicionado para melhorar o clima do colaborador, porque ele dizia, eu tô com calor dentro da loja, né? Se ele tava com calor e passava 8 horas lá, como é que ele ia encantar o cliente? Uhum. Então, a gente tem que encantar dentro para depois encantar fora. E foi daí que nasceram dessa narrativa e dos padrões de correlação. Eu sou um psicólogo apaixonado por número, né? Uhum. E esses padrões de correlação positiva, negativa, forte, fraca, que a gente começou a fazer um plano junto com os executivos para definir 6 prioridades, que eram as missões operacionais, e que deram super certo.
Uma das coisas, né, só para finalizar, não ir muito longe, que a gente mudou foi a vida do próprio colaborador, né? Tá. Ele trazia que, por exemplo, o plano de saúde ele tinha um reembolso muito alto, que era uma coparticipação, a gente mexeu nisso, a gente ofereceu, por exemplo, a democratização da educação. Nós somos o primeiro varejo no Brasil a oferecer universidade para os 26 mil colaboradores, eles pagam uma pequena parcela e a gente completa, né? Legal. Então, assim, a gente mudou algumas coisas que deu uma injeção de energia nessas pessoas na loja, e se você, a gente tem recebido muitos feedbacks, né, das pesquisas estruturadas que nós temos e também do cliente oculto, né, que visita as lojas, que as pessoas estão felizes, elas estão energizadas e que o clima da loja mudou, né, literalmente, os dois climas, né, Sim. clima organizacional e o clima. A gente está com uma grande parte das lojas também no Nordeste, você imagina trabalhar no calor. Então, isso foi um pouco do o que foi feito que permitiu que a gente fizesse disso um ano estruturante que trouxe os resultados que trouxe. Entendi. E vocês conseguiram perceber também uma redução de pedidos de demissão, essas questões de engajamento, vocês perceberam uma mudança importante? Então. Sim, você sabe que o varejo, né, Raquel, ele tem um turnover muito alto de pessoas, né? Exato. A gente percebeu por dois motivos. O primeiro, por conta do feedback que a gente recebe, que puxa, é muito bom ser ouvido, né? A gente, quando vai nas bases, inclusive, ouve e resolve imediatamente aquele pedido deles, do que tem que fazer, etc. O varejo é muito detalhe. Quando eu cheguei também, rodando todos os estados, né, e conversando com os stakeholders, com as pessoas, eu percebi que o desafio do varejo, eu traduzo o seguinte, entregar em todas as lojas, todos os dias para todos os clientes. Multiplica isso em 1.700 lojas. É um negócio de muito desafio. Complexo, né? Complexo. Então, a gente diminuiu o turnover por dois motivos, né? O primeiro, por escutar as pessoas, dar protagonismo e resolver, sem complacência. Complacência é o que mata a empresa, né? Sentimento de conforto. E a segunda coisa é que nós fizemos uma revisão completa de recrutamento, seleção, contratação, treinamento inicial, onboarding, que a gente chama, né? Eu odeio o nome em inglês, mas às vezes só vem nome em inglês, desculpa. Onboarding e até o processo de como é que é a trilha de carreira desse colaborador, né? Tá. Porque, como eu te falei, a gente tem diretores que foram caixas, né? Só que a gente fez isso muito na raça durante esses anos. Então, a gente tem colocado esses fundamentos e isso sim tem impactado a gente ter um turnover mais baixo, até porque se você contrata certo, esse é o primeiro caminho para você reduzir essa rotatividade. Legal. Jonas, a gente falou então dessa questão da importância de engajamento e de como isso levou a um ano recorde. Queria ter um pouco do raio-x, né, dessa operação até 2024, então, porque a gente tem alguns números expressivos e você até comentou da questão da teleconferência que gerou aquele ruído, né, aquele temor, será que vem mais um M&A? Não vem, né, mas pelo menos não no curto prazo, mas queria ter um pouco desses big numbers, assim, de como foi 2024, então, né, entrar nesses números e aí explorar um pouquinho mais do que vocês têm feito do ponto de vista operacional ali para chegar nesses números que foram fortes. Legal. Primeiro, repetir que a história de que os números seguem os comportamentos. Então, já te expliquei os comportamentos, vamos para os números, né? Nós atingimos uma receita bruta acima de 13 bilhões e meio, né, com crescimento de 17,5% no quarto trimestre. E se você for olhar a qualidade desse crescimento, ele é muito forte, porque ele vem de aumento de cliente, de aumento de cesta, aumento de ticket médio. Então, ele foi um crescimento muito sólido. Se a gente olha também esse crescimento do ponto de vista de same-store sales, ou seja, crescimento de mesmas lojas, aqui nós crescemos 17,1%. Foi um dos maiores do varejo brasileiro, se não o maior. 3 vezes o número a gente cresceu, por exemplo, em lojas maduras. Em lojas maduras nós crescemos 3 vezes mais do que o maior competidor, né? Então isso nos trouxe realmente uma aceleração de crescimento muito forte. Se a gente olha para o ano completo de 2024, nós crescemos mais de 13,5%. Então, realmente, uma grande entrega. Mas é uma entrega que é só de venda, né? Com a racionalização das despesas, com essa injeção da história da cabeça de dono. Você tem que pensar como dono. Você quer ser protagonista? Se comporte como, né? Pense como dono, né? Tem esse ownership, né? Então, com isso, a gente entregou também um EBITDA de 628 milhões, que representa
32% de crescimento, ou seja, um EBITDA super forte. E para continuar nessa mesma linha, o lucro líquido de 2023 tinha sido 14 milhões. Em 2024, nós fizemos 152 milhões. Ou seja, crescemos realmente em vezes, né? Aham. Crescemos quase 1000%, né? Então, assim, isso nos deu muito orgulho. Agora, a base disso tudo, Raquel, veio do crescimento de market share, de participação de mercado, né? Nós atingimos 6,5% de mercado, que isso é recorde, e nós crescemos em todas as regiões. E o destaque fica para a região Nordeste, que é a nossa casa, que nós atingimos de novo praticamente 21% de market share, e nós crescemos 80 pontos base, 80 base points, né? Que é um crescimento, assim, para quem acompanha a dificuldade que é muito fácil você crescer dando desconto, é fácil. Sim. Aí você acaba com a margem, né? Exato. Mas você crescer solidamente de market share, isso mostrou que os clientes nos escolheram. Isso é o que deixa a gente mais orgulhoso, porque, de novo, a gente é gente que cuida de gente, né? E o nosso propósito é levar a saúde com amor para todos os brasileiros. Então, quer dizer que todo o esforço que a gente está fazendo refletiu. E você falou assim, puxa, o que do ponto de vista operacional vocês mudaram? Primeiro o foco nas pessoas, depois o foco na velocidade do varejo, que as coisas que têm que ser resolvidas logo, tem que dar resolutividade, tem que dar um varejo dinâmico, né? Tá. E também acompanhando muito claramente todas as mudanças que a gente está vendo, de mudanças geracionais, mudanças na área de digital, por exemplo, né, no e-commerce. A gente cresceu em 2024 55%, versus um mercado que cresce 25%. Então, nós aceleramos tanto o varejo físico quanto o varejo digital. Legal. Porque a gente acredita que não é um único consumidor, é a omnicanalidade, né? E 10% dos nossos clientes, eles já compram tanto na loja quanto no digital. Então, foi um ano, assim, recorde, né? Nós fizemos o call de resultado com muito entusiasmo. Não poderia deixar de ser diferente, porque isso é honrar, como porta-vozes, o Novaes e eu, o trabalho duro de 26 mil pessoas. No ano passado, eu trabalhei o carnaval todo, o ano novo, o Natal, entendeu? Não foi non-stop, realmente foi sem parar, né? E isso não é um sacrifício. Isso é um prazer. Porque você pegar um navio grande como esse e dar essa virada em um ano, isso prova que os gregos, né, na história do Kairos, da qualidade do tempo da oportunidade, eles tinham razão. Quanto tempo o tempo tem? Depende. Depende de como você vive e depende de quem está com você. Sim. Jonas, a gente está aqui falando sobre tudo isso, de operacional, etc. Mas já faz um tempo que o ambiente da farmácia, ele não é mais só de venda de medicação, né, de medicamentos e tal. Ele tem muito mais serviços. Na verdade, até voltando um pouco o que era no passado, né? Queria entender um pouquinho também do olhar de vocês para isso, porque vocês têm investimentos importantes nessa frente, né? Hoje, o consumidor, ele vai desde comprar uma medicação até tomar a sua vacina, aplicar alguma medicação mais complexa de aplicação, fazer um teste de bioimpedância, enfim, todas as finalidades. Queria entender um pouquinho dessa questão de serviços, para onde isso dá para crescer mais, como é que isso também está dentro da estratégia da Pague Menos para frente. Perfeito. Grande pergunta. Em 2016, a gente teve a visão de começar o Clinic Pharma, né? Nós temos 1.100 consultórios farmacêuticos que oferecem 60 serviços, além da vacinação, por exemplo, né? Bioimpedância, etc., em 1.100 das nossas lojas. E a gente acredita que isso está no centro, porque a farmácia, você mesmo citou isso, Raquel, antigamente a gente tinha o farmacêutico da vizinhança, né? Você não ia no hospital, você ia na farmácia, a minha mãe levava na farmácia e entendia se eram males menores, se era alguma coisa que poderia resolver lá para não precisar ir no hospital. Então, esse é o nosso papel, nossa missão, né? A gente realmente acredita nesse papel de um protagonismo primário de saúde, onde esses 1.100 clínicas, que muitas delas estão em regiões ribeirinhas, por exemplo, do norte, do nordeste, né, no interiorzão do Brasil, são vários Brasis dentro de um Brasil, a gente está fazendo um papel também social, né? Então, isso está no centro da estratégia, realmente, né? A gente tem a teleinterconsulta, onde a legislação permite, que é uma consulta que o farmacêutico, ao perceber que o paciente realmente precisa de uma consulta médica, ele conecta o médico e faz uma three-way conference, ou seja,
conversa os três, o médico prescreve, já manda a prescrição eletrônica, isso acho que é um pouco do futuro, né? Então, nós somos visionários, porque nós fomos os primeiros que trouxemos isso para o mercado e a gente acredita cada vez mais nisso. Só para te dar um número, no ano passado foram 6.200.000 pessoas atendidas no nosso Clinic Pharma. Muitas delas com 1 ou 2 ou 3 ou 4 serviços, né? Então, nos dá muito orgulho isso. E só para completar, a gente tem sempre que colocar na conversa que nós tivemos antes, né? O Brasil é um país continental. Sim. Nós temos um sistema único de saúde que pelo menos, eu sou entusiasta do SUS. Eu falava do SUS em todos os países que eu tive a oportunidade de mudar e liderar operações, porque a gente às vezes reclama que a gente tem em casa, né? Uma síndrome um pouco nossa, brasileira, mas lá fora, você precisa ver o que é lá fora. Exato. Lá fora, realmente o sofrimento é muito maior, porque as pessoas não têm acesso. Então, o SUS funciona? Funciona. Mas são mais de 200 milhões de pessoas. São 75% da população não tem acesso a um seguro-saúde, um plano de saúde. Elas são usuários diretos do SUS, né? E a gente acredita que a farmácia é um centro também para desafogar esse atendimento no SUS e as pessoas não precisarem esperar tanto para ser atendidas, né? Então, o papel da farmácia ele vai além de uma venda de medicamento e você também me fez lembrar a jornada do paciente, a jornada do consumidor, né? Como é que é a jornada do diabético, como é que é a jornada para perda de peso, como é que é a jornada do hipertenso, por exemplo, que é o meu caso, né? Uhum. E quem tem toda a síndrome metabólica, são esses pacientes de cuidados contínuos que a gente se dedica todo dia a dar um tratamento diferenciado para ele. Né, como eu te falei. E a gente ficou muito feliz com esse feedback do cliente, porque voltou a nos dar a chance de acolhê-los. Né? Na Pague Menos, na nossa empresa, um cliente nunca vai ser um número. Acho que esse é o diferencial. Ele sempre vai ter nome e sobrenome. Agora, essa operação de serviço, ela, do ponto de... A gente falando agora um pouquinho assim de número, ela acaba sendo uma alavanca também para receita, para margem. Quão relevante é essa operação dentro do negócio? Eu vou dividir a tua pergunta em 2. Ela acaba trazendo receita? Sim. Ela é relevante para a margem? Eu diria que tanto não. Uhum. Né? É mais um serviço agregado, né? Porque se você pega... O varejo ele trabalha com a margem muito baixa, né? Exato. Você vê aí um EBITDA de 4 a 6, digamos assim, né? Uma rede muito bem operada. Então, assim, a margem é muito baixa. Claro que contribui, porque a gente acredita que o paciente ele é holístico, né? Quando ele vem na farmácia, ele vem medir a pressão arterial, que no caso dos nossos clientes ouro, inclusive, eles não pagam vários serviços, né? Bioimpedância de graça, etc. Ele vem ali, ele faz a consulta com o farmacêutico, ele aproveita e compra os medicamentos. Então, a gente também não consegue dividir o que traz o quê. Ele foi na farmácia por causa do Clinic Pharma e comprou, ou ele comprou e também usou o Clinic Pharma, né? Mas a resposta é uma operação positiva. Não é uma coisa que gera custos pra gente, né? Ela tem uma receita, a receita é baixa, mas ela agrega no todo. Legal. Jonas, quando a gente olha para o negócio, você fala muito do futuro, da questão até de uso de IA. Para onde tem avenidas de crescimento para o modelo tanto da Pague Menos quanto para o setor mesmo? Onde estão esses caminhos de crescimento? Tem novas fronteiras para o setor farmacêutico? De varejo farmacêutico? Eu acho que sem dúvida. Eu sempre começo pelas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que treinar as pessoas e tem que ter compaixão para entender que as perguntas mudaram, né? Você entra no ChatGPT, eu sou um dinossauro digital, então eu tive que aprender, me dedicar muito, né? Então você entra lá, dependendo da pergunta que você faz, a tua resposta é completamente diferente. Né? Então, primeiro a gente está com um olhar muito humano aí para os nossos colaboradores que vão, desde a área de tecnologia, que é mais nativo, né? Até a pessoa que está na loja operando, né? Que está frente a frente com o cliente, ela vai ter que ser educada, literalmente. Né? Segundo, eu acho que vai mudar, não vai destruir emprego. Eu acho que, quer dizer, destruir emprego é uma coisa um pouco diferente, eu tenho que explicar, né? Eu acho que não vai acabar com todos os humanos e aí as máquinas vão tomar conta, não é isso. Eu acho que tem locais e áreas que vão ajudar muito a gente. Eu vou ser mais específico na farmácia, né? A parte de sortimento que eu tenho por loja. Antigamente eu pensava em cluster, hoje pode pensar em loja, né? Sim. A parte de logística. Não sei se você sabe, mas a perda
perda conhecida, ou seja, os produtos que vencem numa farmácia, é altíssima. Ele é um detrator de margem. Exato. Né? Então, como a inteligência artificial são padrões de correlação e machine learning, você vai jogar todos, a gente já joga esses dados e entende um pouco preditivo qual que vai ser o comportamento daquela farmácia em termos de estoque, o que eu preciso ter, qual é a quantidade que eu preciso ter. Então, isso muda. Realmente, a gente já está aí aplicando, com várias aplicações de inteligência artificial, bem no início, né? Eu acho que a farmácia também, o varejo, você não pode virar uma chave. Eu vou virar uma chave de... Não, você vai ter ruptura. Então, não. A gente fazer o básico bem feito, foi o que a gente venceu ano passado, a gente continua fazendo, mas fazendo vários testes, né? Medindo o tempo de fila, a gente está com um piloto, por exemplo, dentro da loja, para ver como é que esse cliente está sendo atendido. Então, tem muita coisa. Eu vejo uma disrupção, mas se você pensar que em décadas atrás, e dizer, vai acabar tudo, vai mudar tudo, a pessoa não vai mais na loja, vai ser tudo digital, é só e-commerce. As coisas mudaram, né? Mudaram, mas mudaram para a perspectiva que se dizia nos anos atrás? Não. Então, não vejo eu vejo uma disrupção, eu vejo uma evolução. Farmácia, a gente já está pensando em 2031, quando a gente fizer 50 anos, qual vai ser a paradigmas do futuro e como o IA está contribuindo, mas sempre vai ter uma pessoa que é um ser humano interdependente, um mamífero, entrando numa loja, querendo falar com alguém, comprando um produto, né, e querendo um lugar de afago. Porque a diferença de quem vai comprar uma roupa, um sapato, vai comprar um remédio, é que a maioria das pessoas que entram na farmácia, elas levam uma dor invisível. Tá. Né? É um familiar que está doente, é um filho, né? Ou você está doente, precisa trabalhar, você precisa de um produto para tomar, uma água para comprar ali, tomar para ir trabalhar, para estar melhor. Então, a gente cuida do bem mais precioso, que é a saúde, né? Perfeito. Mas tem segmentos novos onde a gente pode imaginar, ou mesmo modelos do varejo farmacêutico lá fora, que a gente talvez ainda não tenha aqui, que dá para ser estudado, modelo a ser seguido? Olha, eu rodei o mundo aí, né? Eu vi modelos muito mais para o lado da execução, muito mais para a oferta personalizada, né? Que eu acho que estão um pouquinho à frente do mercado brasileiro, para ser muito claro, mas eu não vi nenhum modelo completamente diferente, né? Entendi. Na Europa, por exemplo, tem uma coisa que, como na Europa a margem é mais alta, a ergonomia e a facilidade de você receber um medicamento no balcão, ela é mais rápida, porque você tem sistemas automáticos que trabalham por trás da farmácia, né? Que o farmacêutico, o balconista está atendendo, ele dá um clique e em 10 segundos aquele produto aparece no balcão. Ele vem por sucção, por exemplo, né? Isso é uma coisa que adoraria ter no Brasil, porque isso melhorar o tempo cara a cara de atendimento Sim. Mas é praticamente inviável, né? Lá fora você vê, por exemplo, muitas etiquetas eletrônicas que você faz o preço ser dinâmico, etc. Mas isso inviabiliza no Brasil. O Brasil é um país de um varejo farmacêutico de baixas margens, de alta perda. Então, você pilotar aí um avião de alta velocidade dentre as montanhas. Então, essas soluções que vi lá fora, elas são difíceis de vir para cá. E a maioria delas já está chegando, né? O retail media, por exemplo, né? Sim. Com uma aceleração enorme aqui, que já tinha fora e era muito bem estruturado. Eu acho que o varejo brasileiro, ele realmente está escalando muito rápido em termos de maturidade. Eu só não sei quando que vai ter uma consolidação. Realmente, isso aí é a pergunta de $1 milhão, porque hoje nós temos aí mais de 90 mil farmácias, né? Aproximadamente 96 mil farmácias. É um sistema de cuidado farmacêutico e a saúde extremamente bem montado, eu diria, não falta nada, porque você tem farmácias sempre próximo aonde você está, né? Mas a consolidação que aconteceu no setor, por exemplo, na Oceania, na Austrália, você tem 2 mil farmácias, um pouco mais, né? Então, houve uma consolidação muito forte. No Reino Unido, também. O Brasil, acho que é um dos mercados mais fragmentados aí do mundo. Bem pulverizado. Né? E Jonas, ainda um pouco também nessa questão de pontos comerciais, já que a gente está falando disso, né, de consolidação, mas vocês têm 1.700 pontos, né, são 1.700 lojas. Tem mais aberturas previstas para esse ano, ou é um ano de mais crescimento dentro das mesmas lojas? Qual que é o plano? Tá. Isso é inegociável. Crescimento em mesmas lojas é inegociável. Crescimento em loja madura é inegociável, porque a gente tem que rentabilizar mais o nosso ativo,
né? E nós temos lojas que foram fundadas há 40 anos, há 30 anos, pontos maravilhosos, pessoas bem preparadas, e isso demonstrando que a gente está escalando. Mas indo direto ao ponto, nós vamos abrir um pouco mais de 50 lojas esse ano, né? Expansão orgânica, muito bem planejada. Os nossos números dos últimos 5 anos, eles provam que a gente tem capturado a TI acima, taxa interna de retorno acima do que a gente esperava. Então, nós começamos a ser uma potência realmente de abrir bem as lojas, né? Mas tem espaço, tem espaço. Tá. A gente olha esse Brasil, e principalmente a Pague Menos, que tem no seu DNA atender empresa, gente que cuida de gente. Então, a gente vai para cidades onde outras grandes redes pensam assim, nossa, economicamente isso não vale a pena, né? Mas a gente é a rede que chega naquela cidade pela primeira vez. Sim. Né? E é uma rede que chega em cidades, por exemplo, que não tem hospitais. E a gente vira naquilo que a gente conversou de que tem um papel social também, né? Não é só o lucro. A gente não visa só o lucro, né? A cidadania está num dos pilares da empresa, né? Então a gente continua abrindo sim. A gente tem uma denominação que é Mercados Ouro, né? Que tem vários critérios para se abrir uma loja, e a gente faz visita, e aí o time de expansão vai lá várias vezes no dia, várias semanas diferentes, para ter certeza que a gente vai ter um impacto ali que realmente vai ser bem sucedido. Mas são um pouco mais de 50 lojas. E, Jonas, para além da expansão, a gente tem visto agora não, né? Essa discussão sempre acontece, mas é que o momento agora também é um momento mais complexo do ponto de vista de consumo, que é um momento de inflação, em aceleração, principalmente em alimentos. Isso acaba impactando o poder de consumo do brasileiro, né? E juros altos, que eu acho que é até um ponto que chama atenção do ponto de vista desse plano de expansão de lojas, porque é difícil equilibrar esses pontos, assim, a questão dos juros elevados aumenta muito a questão de custo de capital, né? Como é que vocês estão planejando esse controle, esse equilíbrio entre a expansão física e manter os custos controlados, enfim, tem um trabalho de desalavancagem. Sim. Como é que isso se equilibra num cenário de juros ainda elevados como o que a gente vive? Então, nosso primeiro objetivo é continuar reduzindo nossa alavancagem. Tá. Mais um motivo de orgulho do ano passado, quando eu cheguei, a gente estava com 2,6 vezes EBITDA. E nós prometemos que a gente ia entregar abaixo de 2. Nós entregamos 1,97 vezes. Né? Esse aí é o objetivo primário. É continuar crescendo acelerado, acelerar o EBITDA, né? Que ao fim você vai acabar reduzindo por 2 fatores a alavancagem. E também, varejo é vida, você tem que equilibrar a expansão, continuar expandindo, não dá para não expandir. Mas você falou uma coisa super certa, que o cenário realmente macroeconômico, ele não ajuda, né? O varejo, a expansão e qualquer outro segmento, porque o custo do dinheiro fica muito alto, e a gente está sempre com olho nisso. O grande antídoto, ou a forma como a gente humildemente está trabalhando, é uma coisa óbvia, a gente está combatendo despesa. Né? Nós criamos, de novo, esse engajamento, essa base das pessoas de pensar como dono. Isso aí é mágico. Né? De todas as viradas que eu fiz na minha vida, quando você consegue converter simples colaboradores, funcionários, em donos, quando você consegue mudar a mentalidade, acelerar essa curva, aí sim você tem uma empresa que vai ser bem sucedida. Eu posso dizer que eu tenho orgulho do time. Né? Nós temos 14 gestores de pacote, por exemplo, a gente conversa com eles todos os meses e combater despesa, porque a gente vai ter um ano que a gente vai ter que gerenciar muito mais de perto, é um ano muito mais sensível, mas sempre com um foco na desalavancagem. E tem, por último, Raquel, uma coisa que a gente sempre usa a gente não controla a macroeconomia, certo? Sim. A gente controla para dentro de casa. Então, é fazer o básico bem feito, é acordar todo dia, todas as lojas, todos os clientes, todos os dias. Então, é o nosso mantra de ter uma execução perfeita, de as pessoas que trabalham com a gente estarem felizes para que o nosso cliente ele aumente a cesta, ele compre mais, ele volte a nos visitar, né? Porque é o que a gente pode controlar, né? Sempre na minha vida eu dividi o que eu poderia controlar e o que eu não poderia controlar. O que eu não poderia controlar, eu gostaria de entender e de perdoar ao mercado e a mim mesmo, né? O que eu controlo, aí é muito esforço, é muita dedicação, criatividade junto com o time para entender o que a gente pode criar de novidades aí para que a gente possa ser mais eficiente. Legal.
discussão de reajuste de medicamentos, isso é muito importante, né? É uma coisa que, enfim, está sempre no radar e impacta o negócio de vocês. Queria ter um pouco do olhar seu também sobre isso, como que vocês estão vendo, quais impactos vocês estão prevendo, enfim, como é que isso tá. Perfeito. Quando eu comparo com o resto do mundo também, né, a CEMED é algo que eu respeito muito, assim, tem uma forma muito estruturada de fazer o cálculo e de publicar. O aumento da CEMED veio um pouco abaixo do que todas as empresas estão esperando. Isso não é só varejo, é indústria também, né? Tá. Mas a gente entende que no ano a gente tem formas de compensar isso, né? Eu li até vários analistas falando, puxa, será que o aumento da CEMED vai impactar ou não? Impactar vai, óbvio, né? Óbvio que se ele fosse mais alto, ele estaria favorecendo a recompor as margens. A indústria perde, o varejo perde, mas a gente tem estratégias para diminuir isso, né? Para diminuir esse impacto. Ele veio realmente até uma surpresa. A gente esperava que ele viesse um pouco mais alto. Tá. Talvez tem essa questão também de todo o ambiente macro pesando ali na decisão, né? Sim, sem dúvida. Ainda sobre essa questão do macro, Jonas, para a gente ir encaminhando aqui para o final, queria ter um pouco do seu olhar de 2025, como é que você vê esse ambiente macro no país e como que, acho que explorar um pouco mais do que a gente já falou aqui em toda a conversa, mas como que vocês vão navegar esse ambiente? O otimista tem que ser muito resiliente, né? Eu vou sempre visitar aí os fundos de investimento, fazer non-deal roadshow, conversar com o pessoal e às vezes a gente entra, o cara diz assim, vou começar a trabalhar em 2026, ou o outro 2027, porque o mercado está muito ruim. Então acho que a gente tem que olhar, eu sou um otimista sobre o Brasil, né? Tendo visto outras realidades, o Brasil é uma potência, né? Aí alguém pode dizer, mas para com isso, porque o Brasil sempre foi o país do futuro. O país é agora. Né? A hora é agora. O cenário está ruim? Está ruim. Vamos trabalhar, vamos gerar valor, né? Vamos encarar isso com otimismo realista, claro. Ninguém é poliana para entender que, não, estou fora do mercado. Não. O mercado ele existe, né? A gente entende que a perspectiva é muito mais em direção a 2026, realmente, né? Que as coisas comecem a melhorar, que a taxa Selic comece a realmente se normalizar e baixar e ofereça com isso mais oportunidade para a gente poder expandir, criar mais valor. Mas é isso, a gente não muda e a gente tem um acompanhamento muito, muito próximo a tudo isso e tenta imaginar cenários, mas você sabe que no Brasil é dificílimo você realmente ser preciso nas suas previsões, né? Eu diria, né? Tem até uma coisa famosa que até o passado pode mudar, né? Mas não queria voltar nisso, mas a história de realmente ser resiliente e ser otimista, a gente tem alguns cenários aí, mas nós estamos muito bem, né? Olha, crescer mais de 3 vezes aí, praticamente 4 vezes aí o que a gente cresceu versus o aumento da CEMED, a inflação, o que a gente entregou no quarto tri, esse tem que ser o nosso foco de continuar entregando o maior valor para o nosso cliente, para que o nosso cliente continue nos dando a honra de ir para a nossa loja e comprar, porque ele pode entrar na farmácia do vizinho e comprar a mesma loja, o mesmo produto. O mesmo produto, né? E é uma questão de ter um micro bem azeitado para quando o ambiente macro não traz ventos tão favoráveis, né? Se a gente está crescendo nessa velocidade e está qualitativamente, a gente deu um check em todos os números e teve um ano recorde, numa situação difícil, você imagina quando a situação estiver melhor. É por isso que é a hora de expandir, é a hora de abrir nova loja, né? É a hora de investir mais nas nossas pessoas, né? É a hora de celebrar. Eu acho que também é um ponto que me lembra, né? Interessante, todas as empresas que eu trabalhei, tinha sempre uma dificuldade, percebia, de celebrar. Não, mas tá bom, tá maravilhoso, não, mas não vamos festejar, porque senão as pessoas perdem o tônus, né? Não querem trabalhar, ou então tem mais, sempre vai ter alguma coisa para você crescer, né? Mas eu acho que celebrar é também uma mensagem que eu queria deixar aqui. Celebre as pequenas vitórias que também você vai chegar a celebrar as grandes, né? Sim. Traz injeção de ânimo, né? Claro. Quem quer ter uma corrida sem fim? Exato. Ninguém quer ter uma corrida sem fim, né? A gente precisa de autoindulgência, a gente precisa de reconhecimento, a gente precisa parar, né? Entender que uma grande carreira é uma carreira que você tem uma família estruturada, que você ama o seu parceiro, a sua parceira, sua esposa, seu marido, que você tem tempo para os teus filhos,
né? Que você consegue se desligar do celular, né? E isso para mim é uma carreira de sucesso e não cargo ou questão financeira, né? Acho que a vida é uma e a gente tem essa oportunidade, então não perder esse olho, né? Legal. Jonas, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui para compartilhar um pouco do momento de Pague Menos, compartilhar um pouco do momento do setor também. Sempre bem-vindo aqui, o microfone está aberto sempre para você. Muito obrigada mesmo. Uma honra, Raquel, estar com você e estar na Exame, né? A Exame foi uma coisa que acompanhou toda a minha carreira. Sempre fui um assinante, fui um árduo leitor, porque acredito que realmente a gente precisa de veículos que cubram os negócios no Brasil e sejam otimistas, hein, Raquel? Isso é uma coisa que eu deixo para você. Sim, obrigada mesmo, Jonas. E quem quiser continuar acompanhando, fizer assim como o Jonas, né, acompanhar a gente aqui, a gente tem, além do site da Exame, da revista da Exame, já tão tradicional, vocês podem acompanhar no YouTube, nosso canal do YouTube da Exame, todos os nossos programas, inclusive o novo episódio do Na Sua Sexta. A gente também está no Spotify. É só clicar no sininho que você vai receber a notificação e ficar sempre por dentro de tudo que a gente está produzindo, além das nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.